seres encarnados, desencarnados, todos os que aqui estão presentes, mais ou menos conscientemente, independente do estágio evolutivo que se encontra nesse momento. O tema da palestra de hoje é evolução na vida social e espiritual. O ponto de partida é o Livro dos Espíritos, e as questões que eu trabalho aqui, não são todas, mas estão reunidas entre as questões de número 114 a 127. E uma primeira observação que nós fazemos é que nós temos que compreender a evolução espiritual, tanto do ponto de vista do espírito que está encarnado, quanto do espírito que está desencarnado. Porque nós somos consciências, aqui compreendidos como espíritos, nós que estamos nos vendo aqui nesse momento, materializados a partir de uma matéria física mais densa, somos desencarnados. Outros são espíritos da mesma forma, mas apresentam outro tipo de condição referente ao corpo que os reveste. E eles não têm, neste momento, o nosso envoltório físico. É a única diferença. Não é? E é claro que, conforme cada uma dessas duas condições que eu coloquei, nós temos experiências mais particulares. Então, nós aqui estamos na matéria densa e num estágio de consciência dessa matéria mais densa, né? Quando nós não estamos dormindo, quando nós não estamos desdobrados durante a emancipação da alma, através de algum tipo de experiência mediúnica, a nossa percepção, pelo menos aquela que é mais evidente, ela também é da matéria densa. Eles têm outros tipos de percepções, porque eles extrapolam aquilo que nós temos reduzido e que se refere aos 5 sentidos físicos. Os espíritos percebem de outras formas. Então, essas experiências é que nos diferenciam de acordo com o nosso estado. Ok? Certo. Então, dito isso, nós consideramos, inclusive, aqui esse título, a evolução da vida, na vida social, porque isso diz respeito à vida de relação. Então, a gente não trabalha somente a nossa evolução na perspectiva da individualidade. É claro que a nossa responsabilidade, ela é, acima de tudo, pelo nosso desenvolvimento individual. Entretanto, é a soma das individualidades que isso aqui vai resultar no coletivo. E daí, a nossa ideia de vida social, que é a vida de relação. Então, vamos lá. Na questão de número 114, os espíritos que respondem ao Kardec durante as suas interrogações no Livro dos Espíritos, eles vão responder a seguinte questão. Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Então ele quer saber se os espíritos, eles são criados com um direcionamento, né, enquanto bons, com outro direcionamento, enquanto maus, ou eles mesmos que vão se melhorando conforme as suas experiências nas sucessivas vidas e estágios na erraticidade, que são aqueles intervalos entre uma reencarnação e outra. E eles respondem: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, essa progressão, ela é contínua. Eu não tenho a possibilidade de degenerar. Eu tenho a possibilidade eventual de me estacionar, mas o que se quer é a progressão. Então, a vida, ela dá jeitos para que permanentemente nós sejamos convidados, às vezes impulsionados de uma forma um pouco mais forte, intensa, quase que, entre aspas, forçada, porque a gente pode discutir um pouco desse termo, na realidade sempre é para a nossa melhoria, mas eventualmente nós não temos condições de nos colocarmos, então a natureza ela está organizada de acordo com as leis divinas, para que nós sejamos impulsionados, e mesmo que a revelia da nossa vontade, condicionados para uma ou outra situação. Só que essa uma ou outra situação sempre vai ser decorrente daquelas opções que nós fizemos. Ou na mesma vida, ou numa vida anterior, nos colocamos numa certa situação e daí as experiências adiante vão se dar de uma forma que a gente tenha possibilidades de aprender mais e aí seguir evoluindo. Okay? Eu estou falando da generalidade, mas logo fica mais claro. Essa resposta dos espíritos ela é interessante, eu salientei aqui embaixo, em negrito, né, a fonte um pouco maior, para que a gente tenha bastante atenção nessa ideia de que nós construímos a nossa trajetória.
Então isso nos chama a nossa responsabilidade, para que nós não nos vitimemos, como muitas vezes nós fazemos, e nós entramos naquele círculo de reclamações que sempre vão nos colocando reiteradamente na mesma situação, que a gente reclama, o que acontece? Muitas situações se repetem, até que a gente aprenda a lição e possa ir um pouco mais adiante, não é? Mas a reclamação, na realidade, ela é uma incompreensão da minha situação atual, que é decorrente das minhas escolhas e do meu direcionamento ontem, na vida passada, etc. Então é sempre a nossa responsabilidade e não há problema nenhum nisso. Às vezes a gente tem problema de se dar a responsabilidade porque nós julgamos de uma forma muito rigorosa. Nós julgamos os outros e nós julgamos a nós mesmos. Entretanto, errar é absolutamente humano e está relacionado com a nossa experiência de cada dia. Quanto mais nós temos que aprender, mais nós erramos. Conforme nós vamos evoluindo, os nossos erros eles se tornam menos frequentes e se tornam menos graves. E é assim que acontece. E aí, o Kardec chega à questão de número 115, quando ele pergunta: os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí o Espiritismo tem uma resposta bem categórica em relação a isso. Ele vai dizer que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então eles não tinham experiências. Quando eles adquiriram, a partir de um certo desenvolvimento, em outros estágios, que podem ser muitos, falam até que são estágios no reino dos minerais, no reino animal, até um determinado momento, e esses espíritos vão adquirindo individualidade e uma consciência maior. No nosso caso aqui, vamos falar do planeta Terra, do reino nominal. Okay? Mas, lá no início, nós somos ainda muito ignorantes. E aí nós vamos aprendendo aos poucos. Mas não somos criados de forma privilegiada, alguns de nós, e outros sem privilégios. Nós partimos do mesmo estágio, já que nós queremos afirmar a bondade, a justiça, a benevolência, a misericórdia divinas. Não é mesmo? Então Deus não nos colocaria em estágios diferentes, privilegiando alguns em relação a outros. E aí eles dizem o seguinte: a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. E essas missões elas vão sendo cada vez mais particulares conforme as situações em que nós vamos nos colocando. Não é por isso que nós nascemos em determinadas condições, uns assim, outros de outro modo. Repetindo, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, eles vão aprendendo, vão entendendo melhor a verdade a respeito da criação, dos conhecimentos, da vida, da sua própria divindade, do seu potencial. E conforme eles vão crescendo, eles vão se aproximando mais de Deus, até o momento em que eles o compreendem. Estamos nesse estágio ainda. Nós fazemos algumas ideias, mas nós ainda temos muito equívoco, não é, gente? A gente primeiro, é comum nós pensarmos, idealizarmos, imaginarmos Deus a partir da nossa figura, não é? Humana, né? Isso, de certa forma, seria pequenado, né? Porque Deus sequer é humano, né? Ele é criador de uma criatura, não é? Ele é a fonte de tudo. Na perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então aqui, o que nós estamos falando? Nós estamos falando daquela situação em que os espíritos já progrediram tanto que eles alcançaram um grau de perfectibilidade relativa. Então, como eles poderiam ser perfeitos? Ainda que eles estejam sempre trabalhando, porque em nenhum momento nós chegamos a uma situação de nos estacionarmos, nós seremos sempre cada vez mais úteis. Mas a nossa utilidade ela vai crescer cada vez mais, no sentido do quanto nós podemos ajudar, e nós vamos cada vez mais nos felicitarmos disso. Jamais haverá peso, exaustão, cansaço, desassossego. Nós não vamos nos turbar. Por isso que eu coloco aqui a felicidade inabalável. Quando eu digo inabalável, é inabalável. Não interessa em que lugar esses espíritos estejam, podem ser planetas de ordem muito inferior, inclusive realizando missões em situações absolutamente adversas, que poderiam enlouquecer alguns de nós, tamanho, o grau de violência, ou seja lá o que for. Mas esses espíritos tudo compreendem.
E eles compreendem cada um daqueles seres que estão colocados como seres que estão colocados em um determinado estágio evolutivo. Então eles ajudam tanto quanto a lei permite, e eles são felizes por isso, e reconhecem cada subida de degrau desses que são ajudados por eles. Mas eles não se entristecem com a situação, eles não vão se deprimir, eles não vão se abalar, eles não vão desistir, porque eles já sabem o suficiente. Inclusive já passaram por aquilo e sabem que não tem problema terem passado por aquilo. Eles não vão olhar para o passado e se martirizar como nós fazemos muitas vezes e levamos culpa, né? Porque não tem mais sentido. Foi somente para o aprendizado. Agora nós estamos em uma outra situação e é daqui para frente. Seguindo, ainda na mesma questão, os Espíritos dizem o seguinte: passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos dessas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada, porque não há tempo, cada um de acordo com o seu ritmo. Outros só a suportam lamentando e, pela falta que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Demora mais, porque ir se lamentando, como eu falei, pode não aproveitar, já que a revolta ela pode ser entendida como o contrário da aceitação. Quando eu aceito, ainda que eventualmente não possa mudar, pelo menos eu estou resignado. Eu estou, de certa forma, aproveitando aquela prova, eventualmente até em situações de dor, não é? Mas eu aproveito, de alguma forma isso me será útil adiante. Talvez, quando eu puder olhar para trás e pensar o que me colocou naquela dor, para que eu não caia de novo na mesma situação. Falando de relacionamento, dificilmente aqui alguém não teve um relacionamento conturbado, não é mesmo? De amizade, de parceria romântica, do que quer que seja, de trabalho. E a gente aprende também. Pode ser que nada tenha dado certo, mas pelo menos a gente vê, ok, eu sei que esse tipo não serve, então não me aproximo mais dele. Não é? Isso me faz mal, então eu me coloco em reserva. Não é? A gente aprende com toda a experiência, porque toda experiência é experiência e ela tem validade. Caso contrário, não teria nenhum sentido passar por ela. Mas é claro que quando nós assimilamos o que nós temos que assimilar com a experiência, aí a gente vai passando adiante e vai se afastando daqueles estágios. Vai ficando mais leve. Eu coloco aqui, diferença entre revolta e aceitação com empenho para a mudança, o que faz o nosso salto evolutivo maior. Porque eventualmente a gente não aprende, situações parecidas voltam a acontecer. Por isso que é importante nós nos questionarmos: puxa, eu estou vivendo só isso, mas isso é resultado sempre do que eu faço. E pode não ser exatamente da ação, mas o que depois vai se materializar no movimento começa com o quê? Pensamento e sentimento. Sempre isso, pensamento e sentimento. É isso que vai fazer com que nós funcionemos como seres co-criadores da nossa realidade. Não é? A lei da atração explica isso. Nós atraímos aquilo que nós mais pensamos e com o teor de sentimento que a gente está, de uma forma mais intensa, alimentando. E o pensamento sempre está conectado com o sentimento. Pense naquele dia em que você só tem pensamentos felizes, o sentimento é bom. Não tem como ter sentimento ruim. E o contrário também. Eu só tenho pensamento ruim, estou com raiva, com ódio de alguém, meu sentimento é bom. Não tenho sentimento bom. Um está intimamente associado ao outro. Quando a gente alimenta determinados pensamentos e sentimentos de uma forma muito constante, é isso que prevalece. Daí as experiências que vão acontecendo ali à frente, elas são resultado disso. Por isso que o tempo todo nas casas espíritas, várias palestras acontecem do que se fala muito, elevar o nosso estado vibracional. Em que frequência vibracional nós estamos? Nós sabemos que aqui estão aqueles que podem nos incentivar, estão aqueles que podem nos incluir mais positivamente. Aqui estão outros, que daqui a pouco não estão nada interessados no nosso desenvolvimento. Ou querem nos atrapalhar, por inimizades do passado, vingança, o que quer que seja, ou são contrários à causa que nós defendemos, ou querem colocar o fogo no parquinho, como dizem mesmo, e atrapalhar a situação do planeta, como existem vários agrupamentos em camadas ultravidas aqui. E eu posso ter lá para os inimigos do passado também, querendo vingança. Mas se eu estiver aqui em cima,
Onde eles vibram? Aqui. Não chega. Claro que quando eu abalo e caio, eu abro brecha. Então a diferença é a constância. Quanto mais tempo eu me coloco aqui em cima, e quanto mais tempo eu me coloco alimentando esses sentimentos positivos e esses pensamentos positivos, mais eu aprendo com isso e de uma forma natural, porque isso é também um mecanismo de energia da vida, eu vou me condicionando a isso aqui. É muito interessante. Existem pessoas que desenvolvem, inclusive, cursos com base em estudos sérios, científicos, até de doutorado a respeito disso, que comprovam que a partir de exercícios diários, por um certo tempo, nós nos habituamos a pensar e sentir diferente, né? Nos atraímos diferente. Tem gente que fala que são 21 dias, outros falam que são 30 dias. Não é? Agradecer. Toda noite ou toda manhã. Agradecer por 10 coisas boas que tenham acontecido no dia. No primeiro dia vai ser difícil, no segundo já é mais fácil. E a gente começa a lembrar de várias pequenas coisas que a gente não tinha nem lembrado. Quando eu faço isso todos os dias, ao final de, no máximo 30 dias, já se torna natural perceber tudo que nos acontece e que é motivo de gratidão. Quando eu agradeço por uma coisa, pensando naquilo de uma forma positiva, trazendo sentimentos positivos que eu sinto quando aquilo aconteceu, que eu estou lembrando quando eu agradeço, o que acontece? Por questões de atração, eu atraio mais daquilo. Porque eu estou alimentando sentimentos e pensamentos positivos. Então, mais coisas daquele teor vem. Se na minha cabeça só passam as desavenças do dia, é a mesma coisa. O que acontece? Eu atraio mais daquilo. Então, o universo não quer saber se é bom ou é ruim. Essa é a regra. É o que eu alimento. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Muito importante isso aqui. Não, respondeu Kardec. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já por outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Podem demorar, mas Deus arranjou as leis de tal forma que sempre haverá oportunidade, mesmo para aquele que está mais fechado para a evolução. Sempre haverá. Acontece de tudo. Podem ser espíritos que consigam manipular energias a ponto de não reencarnar por um milênio. Existe. Porque a reencarnação ela acaba servindo para desconectá-los de alguma coisa, do esquecimento do passado, e aqui eles podem progredir com a experiência. Mas a vida dá jeitos de impulsioná-los para o aprendizado. E aos poucos eles vão. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior do que vós mesmos? Por que essa comparação se dá? Porque a maioria dos pais e mães vão dar oportunidades para os filhos. Sempre. Nós olhamos o estágio evolutivo que a gente está. Já caminhamos muito. Somos seres divinos. Temos que reconhecer isso. Não nos apequenar. Somos seres divinos. Não nos lembramos tanto disso agora aqui reencarnados. Não trabalhamos tanto quanto os nossos poderes nos permitiriam. Nós somos seres divinos. Entretanto, mesmo aqui, ainda equivocados, a moralidade ainda um pouco turbada, a gente já trata bem os nossos filhos, ou pelo menos a grande maioria de nós. Imagina Deus, se não quereria que os seus alcançassem essa felicidade de um modo ou de outro. A projeção para lá. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Já fomos respondendo, certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Então, entendendo a ordem das experiências e usando isso para progredirem mesmo. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que a outra recalcitrante? Aquela criança desobediente e aquela obediente. Qual que vai mais rápido? Qual que aprende mais rápido? Se a gente está orientando, enquanto professores, pais, é porque a gente aprendeu alguma coisa. Se orientamos bem, a gente já coloca os nossos filhos naquelas experiências em que eles vão conseguir avançar. Mas se eles baterem com a cabeça no chão, vai demorar mais, não é? Assim. É assim em qualquer estágio espiritual que nós estivermos. Nós somos as crianças frente aos espíritos mais evoluídos que nos impulsionam. Isso é livre-arbítrio. Nós podemos bater com a cabeça.
não quero. A vida está me ensinando, não. Uma hora vai perder. Podem os espíritos degenerar, isso é importante. Eu tinha dado uma pista lá no início. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí ele veio e não a esquece. Então, ele guarda aquilo. Tá. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, vamos por partes. Ele guarda. Tá. Por isso eu coloquei o esquecimento do passado temporário. Desencarnou, começa a lembrar algumas coisas. Pode ser da última, das últimas vidas, conforme a evolução e a permissão de cada um. Conforme o estágio que ele alcança também quando ele se encarna. Tá? Conforme as faixas vibracionais em que ele se encontra, tem maior ou menor expansão espiritual, maior ou menor recordação. Tá? Mas sempre vai aproveitar. E mesmo aqui na encarnação, o aprendizado anterior ainda sobrevém através da intuição. Por isso que é importante a oração, elevação do pensamento, meditação, respiração, para que nós trabalhemos a questão da ansiedade. A gente está sempre com a cabeça no futuro, se preocupando. O futuro não existe. Só existe o presente. E o passado não existe mais. E a gente está hoje vivido no passado, ansioso no futuro. Então a técnica da respiração ela é importante para que nós nos centremos, tomemos o compasso da nossa vida, onde nós estamos agora. Meditamos, oramos, nos acalmamos, tomamos ciência de todo o amparo que nós temos, de todas as oportunidades. Nos colocamos naqueles lugares que não são mais aprazíveis, no sol, no meio das flores, na casa espírita, onde quer que seja. O que importa é que faça bem o meu sentimento e pensamento. Pode ser tomando banho de mais do que vocês quiserem. Saudar, não fazendo uma festa. A menos que ele nos favoreça a concentração. Eventualmente, em alguns lugares, vão ter uma energia já trabalhada, a gente sente isso, pode nos facilitar. Mas o que vai ditar isso é onde eu elevo a minha consciência. E a questão de não retrogradar. Vocês podem me perguntar, certo, mas a gente sabe, a literatura espírita inclusive fala, eu tenho aquelas situações em que hoje eu tenho uma experiência reencarnatória, por exemplo, que é pior do que a antiga, é pior do que a última. Então, eu voltei, eu não evoluí, eu fiz o contrário, eu não evoluí. Não. Tudo que eu passei na última, eu vou aproveitar de alguma forma, mais ou menos conscientemente. E ainda que a atual, eventualmente, seja uma que me porta mais situações de sofrimento, eu não evoluí. Ela está sendo hoje menos prazerosa, mas eu também vou aprender com ela. Ela também é uma oportunidade de aprendizado. Experiência é experiência. E daí, mais adiante, tendo isso aprendido, eu aprendo pelo menos, como já conversamos aqui, as evitações, aquilo que não me serve. E daí eu parto para situações outras. Mas eu não tenho como retrogradar. É só para frente. No máximo eu estaciono um pouco, até que a natureza impulsiona. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Tipo, adquirimos individualidade e nos lança lá para a perfeição. E o Espiritismo nos diz que se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Outras literaturas não espíritas vão falar, por exemplo, de seres que são criados em outras realidades dimensionais, planetas diversos, que têm outros tipos de vida, que eventualmente tomaram um direcionamento diferente do nosso, que não reencarnaram com esquecimento passado do nosso. Há literatura de tudo que é tipo. Entretanto, se fala até da situação de seres que lamentam não terem tido as experiências que nós temos, porque em determinado degrau nós temos condições de colher os frutos e ensinar de acordo com aquilo que nós já sabemos, não é assim? Um professor só dá aula porque já aprendeu aquilo, que já passou por aquilo. Um pai também. Então, pode fazer falta. Então, sempre há possibilidade de aprendizado. E o aprendizado constrói a evolução espiritual e constrói a felicidade. Aqui, nossa felicidade, a gente se alegra, tem emoções de alegria, mais ou menos, dependendo das situações, mas a nossa felicidade é bem turbada, né, gente? A gente sabe que às vezes e tal, né? Mas no caminho evolutivo
Isso é uma coisa que a gente pode ter assegurado, né? Em nos trabalhando, em nos melhorando, a gente vai levar uma felicidade que é indizível. A gente não tem condições, inclusive, de mentalizar, porque não nos recordamos desse conhecimento que a gente teve no plano espiritual, a gente talvez não tenha nem tido nenhuma experiência ainda dessa felicidade maior. Não é nada a ver? Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles, os espíritos, né, existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as lições que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então é aquela situação, daqui a pouco a gente inveja a situação do outro. Isso não é comum, né? É um problema, né? Porque é a nossa falta de conhecimento a respeito das situações diversas que nos colocam nessa condição, não é? Mas as situações diferentes, elas são necessárias para a nossa evolução. Por exemplo, eu sou professor de comunicação, né? Mas eu não sei fazer minha casa. Preciso de engenheiro, preciso de arquiteto, preciso de pedreiro. Ok? Se alguém quiser, enfim, se formar na área em que eu atuo, vai precisar de mim. E assim as coisas são na vida. E eu já fui outras coisas, e serei outras. E eles e vocês também. Então a gente troca de experiência, troca de situação, troca de família, troca de país, troca de cultura, troca de gênero, troca de tudo. Né? É isso que nos dá a riqueza do aprendizado. E às vezes a gente não precisa experimentar, né, como objetivo não, um curso de encarnação como a minha vivência, mas através da experiência do outro, né, que são os que convivem conosco. Por isso que a vida de relação é importante, por isso que a vida social é importante. Porque eu observo todos esses trabalhos, eu observo diferente, e com ele eu cresço também. E se eu cresço com ele, futuramente não preciso me colocar na situação também. Então eu vou galgando estágios. Certo? De onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Eu coloquei aqui, né, porque o sentido é esse que eles perguntam, as influências negativas que são exercidas sobre o espírito. De onde elas vêm? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Então, eles se sentem contentes quando eles conseguem nos influenciar e representar a nossa derrocada. Aí vem a questão 122b, em que o Kardec emenda, pergunta para os espíritos: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Quer dizer, quando ele foi criado, quando ele é mais ignorante, e os espíritos respondem: acompanham-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si, dominância, né, que os maus desistem de o obsidiar. Eu coloco, podemos realizar isso continuamente. Então, quanto mais nós progredimos, mais nós aprendemos, mais nós nos sintonizamos com camadas vibracionais superiores, menos eles conseguem incidir. Quanto mais constância nós temos em vibrar nessa faixa, menos eles conseguem chegar aqui. Até que não consigam. Mesmo tempo. Muito tempo. A maioria de nós chegou na casa espírita aqui e veio de negócio. Né? Eu dormia nas palestras, uns 15 anos, faz isso. Eu estava. Por quê? Existe assédio espiritual. Tem gente que perde chave, que cai, acontece tudo. O filho chora, nossa, médiums em grupos de estudo, o filho esperneia, faz de tudo para a mãe não ir. Aí se ela vai, não dá 5 minutos que ela saiu e para. Qual é o assédio? Não vou nada, ela já foi. Então, conforme a gente insiste, eles desistem. Porque veem que não conseguem mais. Então é assim que acontece. E muitas vezes até a nossa persistência nos inspira, porque eles nos observam. Nos inspira a mudar de situação também. Então ainda existe um potencial de caridade no meio. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros. Então é aquilo. Digamos que um acertou mais na sua trajetória e foi mais rápido. O outro acertou menos. Foi pedalando lá de um modo muito curto. Teve um monte de experiência difícil. Fez e aconteceu com um monte de gente. Aos olhos de Deus, eles são vistos de modo diferente. Ou até eles se percebem diferentes, chegados a um grau muito alto de evolução. Chegados aqui, nós, daqui a pouco, já sabemos nos perdoar. Mais adiante, a gente já vai saber perdoar os outros.
botar aqui em cima. Nada mais disso tem problema. A gente sublima essas coisas. Então os Espíritos dizem, Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Porque isso é resultado das suas leis, que são perfeitas. Por que são imutáveis? São perfeitas. Aqueles que são chamados maus, são maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. E na ignorância, eu não sei, sem conhecimento, eu faço qualquer coisa. Quando eu aprendo, eu não sei o que fazer. Então, dado certo grau de evolução, há a compreensão e a harmonia que permitem não haver abalo para a história pregressa. Então, eu não me importo mais com quem eu fui. Há o quê? Entendimento. Tendo entendimento, você tem aprendizado. Por isso que se ajuda mais. Há situações, inclusive, que em determinados momentos, uma obra espírita, não lembro qual é, eu vejo no tempo, e que ela fala de um espírito que tinha desenvolvido já tal envergadura espiritual que ele tinha cometido uma série de atrocidades em um determinado tempo numa vida pregressa, mas para que aquilo não turbasse mais, foi simplesmente apagado. Não faria mais parte da sua memória, porque ele não tinha mais necessidade de visualizar nada daquela situação. Então, foi apagado. Não faz mais diferença. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? A gente aprende, né? Como é que nós evoluímos? Evolução moral e intelectual. Vem do quê? Aprendizado. Então, cada um vai fazer o seu caminho para aprender. Então, a gente pode pensar que eles são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Sim. Né? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência da mesma forma que em moralidade. Né? Foi lá e estudou bastante numa vida, progrediu demais. Estudou menos, vai estudar mais na outra. Assim vai. É a mesma coisa. Então, são os graus de dedicação, de vontade, de empenho, né? Pelo menos três aqui que eu citei, assim, de uma forma muito rápida, quando estava pensando a respeito disso, que determinam avançar mais ou menos rápido numa evolução espiritual. Né? O quanto nós nos colocamos para isso. Também não dá para sair correndo demais, né, gente? A gente tem que fazer as coisas de acordo com o nosso ritmo e com o nosso bem-estar, porque às vezes a gente quer exagerar e fica ansioso. Ou coloca as pernas pelas mãos, né? Assim se diz, pés pelas mãos. Exato. Então é isso. Temos os nossos tempos, nós temos a nossa consciência que nos direciona através do nosso conhecimento para o tipo de pensamento, o tipo de sentimento que nós selecionamos para que ajude a formar as nossas experiências futuras. Tudo isso são escolhas, é resultado do livre-arbítrio. O que nós temos nessa faixa evolutiva é essa orientação. Nós podemos escolher. Isso é ótimo. Mas o resultado das escolhas tem as responsabilidades. Não é problema. Não é problema ter problema. Tá? O que é da ordem das nossas experiências nessa faixa evolutiva. Agradeço muitíssimo a paciência de vocês. Espero que tenha servido para algum tipo de reflexão, aprendizado mais e que isso nos impulsione a todos, para que a evolução seja cada vez mais tranquila, mais coerente, mais simpática às nossas vistas, porque isso é importante. Né? A gente tem que se cuidar melhor, isso é importante. A primeira responsabilidade nossa é conosco. Tá? Inclusive, relacionado ao amor, começa com a gente. A gente dá o que tem. Tá? Então, tem que se construir assim também. Obrigado. Obrigada, Alexandre, por todos esses ensinamentos que tu nos traz, que possa continuar sempre vindo até aqui, né? Nos brindar desses conhecimentos. Então, neste momento, vamos fazer a nossa oração para depois passar ao passe. Fechar nossos olhos físicos, mentalizar a figura de Jesus, da Mãe Santíssima, agradecer por esses momentos especiais
precisamos do perdão, que possamos estar mais iluminados nessa época, para que soframos menos os desentendimentos, que possam ser diluídos, que todas essas energias que não são salutares para a nossa evolução, que possam ser levadas à natureza e lá transmutadas. Queremos então agradecer aos nossos amigos espirituais por terem nos conduzido até esta casa, nesta tarde de hoje, que possamos